Você ter uma situação que é reversível, você pode livrar aquele bebê, que vai ser um adulto, daquele problema para o resto da vida, com um tratamento simples, não invasivo, que não representa risco para ele, não tem por que não fazer. Como é que se desenvolvem essas assimetrias? Curva de crescimento, tem até aqui também. A cabeça do bebê cresce muito mais rápido que o corpo nos primeiros meses de vida. A cabeça dispara na frente. 3, 6, 9 meses. Olha como cresce rápido no início. Essa faixa aqui, ó. Nesse período, a cabeça cresce muito mais rápido que o corpo. Depois essa velocidade vai diminuindo, vai parando e para. E aos 2 anos, o bebê atinge quase 90% do tamanho do crânio adulto. Que significa que quase tudo que vai crescer essa cabeça cresce nessa fase. Muito mais intensamente no início e vai parando progressivamente. De fato, 80% das assimetrias leves melhoram só com reposicionamento. Ou seja, a imensa maioria. Mas 20% não. Nas assimetrias severas, com reposicionamento você resolve só 17%. Ou seja, com qualquer doença, os casos mais severos são os mais raros. A maioria das assimetrias cranianas posicionais você vai reverter só com reposicionamento, sem capacete. Tá? Isso tem que ficar muito claro. A gente não sai colocando capacete em quem não precisa. Mas naqueles 20% precisa. E nesses 83% precisa. A cabeça do bebê é diferente do adulto. Tem placas ósseas separadas por essas linhas que juntas, elas se juntam e formam uma moleirinha, que a gente palpa. Moleira pequena não significa moleira fechada. E justamente a gente se preocupa com isso aqui. Está vendo que essa sutura aqui fechou? As outras estão abertas. Vê aqui, ó, diferente do outro lado. Está bem torto, não está? Isso chama crânioestenose, ou crâniosinostose. É o fechamento precoce de uma ou mais dessas suturas. Leva a uma assimetria craniana. Fechou a sutura aqui, para de crescer essa região e o resto continua. E leva a uma importante assimetria craniana. Então essa é uma das causas de assimetria craniana. O tratamento disso é cirurgia. Tem que abrir a sutura, remodelar o osso, o joelho é craque, remodela o osso e corrige essa assimetria. Tá? É uma paulada. Uma cirurgia que tem que expor o bebê a um risco cirúrgico. Dentro de condições ideais, uma equipe treinada, um hospital adequado, TI adequada, é uma cirurgia feita com segurança, mas, pelo amor de Deus, ninguém sai abrindo cabeça de bebê à torta e à direita. A gente se surpreende como a gente vê indicação errada de cirurgia. Bebê com a sutura aberta, já com indicação cirúrgica, programação, com dia marcado das cirurgias. Tá? Aí a crânioestenose está torta, tá? O nariz está lá em cima. É uma das causas de assimetria. Então sempre que tem uma assimetria craniana no bebê, na cabeça do pediatra ele vai pensar nisso aqui. Porque o meu pediatra pensou quando pediu a tomografia da minha filha. Então sai pedindo tomografia para todo mundo? Não. Menos de 5% dos bebês precisariam fazer uma tomografia. A imensa maioria não precisa. Vocês devem ter lido também já a respeito, não pode ficar irradiando o bebê. Radiação, a carga de radiação de uma tomografia não é brincadeira, mesmo as mais modernas, que são multislides, a carga de radiação é menor e muitas vezes precisa fazer até uma anestesia geral, como foi o caso da minha filha, que dei sorte, mas a grande maioria precisa de uma anestesia geral e uma radiação sem trazer nenhuma informação a mais. Como se diferencia isso da plasticefalia posicional que eu vou falar a seguir? Exame físico. O médico que entende disso examina e diferencia uma coisa da outra. Plasticefalia posicional, então, como eu falei para vocês, o bebê constantemente apoiado no mesmo lugar. Se ele tem uma preferência de virar a cabeça sempre para o mesmo lado, ele vai apoiar sempre o mesmo lado. A região apoiada começa a achatar. Tá? Não porque tomou uma panelada atrás e amassou, caiu do berço
bateu e amassou? Não. Porque cresceu em cima de um apoio viciado. Tá? É bem diferente. Muita gente pergunta, isso pode acontecer no momento do parto? O processo não é obstetra. Não, na verdade, no momento do parto, você pode ter fratura, você pode ter hematoma, pode ter um monte de coisa, mas não deformar a cabeça dessa forma. Então, esse mesmo mecanismo que a gente está falando aqui do apoio no berço, pode acontecer dentro do útero. Algumas condições favorecem isso acontecer dentro do útero. Gestação gemelar, oligohidrâmio, que é pouco líquido na barriga, um encaixe pouco líquido. Um encaixe precoce na pelve da mãe, uma apresentação pélvica, o bebê está com a cabeça embaixo da costela, embaixo do fígado da mãe, são situações que podem fazer isso acontecer já dentro do útero. Mas vamos imaginar o seguinte, gerou o problema lá dentro do útero, nasceu, acabou o problema, acabou a causa, você tirou a causa, certo? Esses bebês melhoram rapidamente, a não ser que você continue apoiando na região que está achatada. Aí não só não melhora, como piora. Entendeu? Então o bebê nasceu assim, e aí está livre, ok, vai melhorar rapidamente. Mas se ele continua apoiando aqui, pode até piorar. Tá bom? A maioria dos bebês que a gente atende aqui desenvolveu a assimetria após o nascimento. Nasceu com a cabeça redondinha e desenvolveu a assimetria após o nascimento. Mas como vocês entenderam, isso pode acontecer ainda dentro do útero. Tá? Claro, você faria profissional. Está torta essa cabeça aí ou não? Todo mundo tem assimetria. Isso aqui é normal? Está fugindo da normalidade. Está chamando a atenção. Braquicefalia. Achatou tudo atrás, alargou o crânio. Braque é curto. Cefálios, cabeça. Braquicefalia, cabeça curta e larga. Você olha de lado, está chapadinho atrás e levantou o cocuruto aqui. Essa região ficou levantada. Simples. O cérebro pede espaço. Não conseguiu crescer para trás, vai crescer para algum lugar. Cresce para o lado e para cima. Tá? Então o bebê aparece aqui assim, desse jeito. Uma combinação dos dois. Tudo atrás achatado, a cabeça ficou curta, larga, mas é mais achatado de um lado do que do outro. E se eu falar para você que é só estético, o cabelo cresce e depois disfarça? Para o pai isso não é suficiente. Se você tem opção de tratamento, eu não entendo não tratar isso. Não Até vejo porque seu filho nasce perfeito e ficar assim por algum motivo, né? Por que ele vai deixar, né? Se nasceu perfeito. Se você não tem correção, puxa, sinto Mas muito. se tiver... Mas se tem correção, escafocefalia, é o oposto. Cabeça fininha e comprida. Tá? Muito raro isso hoje em dia. E para desenvolver isso, o bebê tem que apoiar muito nas laterais. Sabe quem desenvolve isso? O prematuro extremo, que fica 2 meses na UTI, apoiado sempre de ladinho. Entendeu? Sai da UTI, ótimo. Pulmão legal, amadureceu o pulmão, ganhou peso, ganhou resistência, a cabeça toda. E uma ilustração que a Miriam fez, que mostra as características principais. As duas aqui são posicionais, as outras são craniostenosas. Todas são assimetrias cranianas. Tem que tratáveis com capacete? Não. Só as duas de cima. As outras, cirurgia. Craniostenose de baixo, né? Craniostenose. Você errar no diagnóstico, você erra no tratamento. Então, o primeiro passo é um bom diagnóstico. Então, você tem que passar. Você tem que passar com quem entende disso. Entendeu? Quando o médico erra no diagnóstico, ele vai errar no tratamento. Sabe quando um olha e fala, nossa, está muito torto. Né? Aí o outro olha para a mesma cabeça e fala assim, não dá nem para ver direito. E aí fica muita opinião, muita imprecisão. E aí o cara vai lá e olha, pega aquela fitinha. Não, está normal. O cranioencefálico está normal. 44 centímetros, tá bom? Vou lá, meço a cabeça do bebê. 44 centímetros. Isso aqui tem 44. Isso aqui tem 44. Isso aqui tem 44. Ou seja, o pirinocefálico não me fala absolutamente nada sobre o formato craniano. Para você falar em formato craniano, você tem que fazer outras medidas. Índices e medidas que a gente pode fazer com paquímetro, não sei se tem aí. A gente pode medir com paquímetro,
certo? Ou você faz o escaneamento a laser. O escaneamento a laser vai ter todas as medidas com muita precisão e reprodutibilidade. Ou seja, se o João fizer aqui o escaneamento do bebê, e amanhã ele pegar o avião e for para São Paulo e eu fizer em São Paulo, vai dar a mesma medida. E for para a Alemanha, e for para os Estados Unidos, vai dar a mesma medida. Ou seja, a gente ganha em confiabilidade, em precisão. Quando a gente faz o escaneamento, que não usa radiação, não usa anestesia, em 1,5 segundos escaneou a cabeça do bebê. Você tem um molde virtual da cabeça do bebê, que vai servir de base para a confecção da órtese sob medida para aquele bebê, com muita precisão, e você tem todas as medidas para quantificar essa simetria. E aí a gente sai da subjetividade e vai para a objetividade total. Legal. Não somos perfeitamente simétricos, tem uma tal faixa de normalidade. Onde está esse bebê nessa história? Está aqui, está um pouquinho fora, está muito fora. Vamos medir isso. É isso que a gente faz. Então a gente quantifica qual o grau dessa assimetria. E o bebê posicionado aqui, e acabou o escaneamento. Entendeu? Deixa eu ver o bebê ali dentro. O bebê tem que ficar 1,5 segundos paradinho, porque a mãe sabe que isso pode ser uma eternidade. Então a gente usa alguns truques, põe o bebê aqui, geralmente o pai e a mãe ficam nessa posição aí. O bebê põe aqui e a gente faz aqui, ó. O bebê olhou, passou, acabou. Entendeu? É muito rápido, né? É muito rápido. Muito rápido. Tá? Esse escaneamento aqui, só para ilustrar para vocês um pouquinho, o bebê isso de frente, de costas, de um lado, do outro, de cima. Você orbita isso aqui, ó, do jeito que você quiser. Você tem, na hora, o escaneamento muito preciso da cabeça do bebê. Aí a gente faz um corte nesse nível aqui, essa linha vermelha, que é o que a gente vê aqui. É um corte aqui, ó. Tá? A testa do bebê está aqui na frente, região posterior, direita e esquerda, e aqui que a gente faz as medidas. A medida antero-posterior, aqui, medida lateral, aqui. A relação entre essas duas medidas chama índice cefálico, é a proporção craniana, quando você tem a braquicefalia, lembra? O achatamento posterior, que achata tudo atrás e alarga o crânio, esse índice sobe, é normal de 76% a 89%. E aí você chega num diagnóstico. E aí? Você tem uma plagicefalia posicional, leve, moderada, severa, é normal. Aí você vai conduzir o seu paciente. O que a gente faz com esse diagnóstico agora? O reposicionamento, de uma forma geral, é sempre a primeira medida que você vai fazer. Vai orientar os pais a fazer isso aqui. Apoiar na região que está proeminente. Tirar o apoio da região que está achatada. É apoio constante, a gente vai levar o apoio viciado para onde a gente quer. O problema é que à medida que o bebê vai crescendo, ele vai adquirindo força e habilidade. Aí você põe bonitinho apoiado onde você quer, vira de costas e faz assim. Aí você põe de novo, dali a pouco está assim de novo. Quem é mãe sabe. Ou seja, a eficácia do reposicionamento despenca. É aí que entra o capacetinho. O que faz a órtese craniana? Apoia o tempo todo onde está proeminente. E nunca onde está achatado. A órtese, justamente, vai encostar, não vai apertar. Aí responde a primeira dúvida que vem a seguir. Machuca o bebê? Dói? Não, não aperta. Não aperta. Veste. Elas logo encaixa. assimilam aquilo com parte delas. E prende a orelhinha também, né? Na verdade, Não. a gente Acaba faz um tratando corte. quem tem Aí orelha proeminente também, não? Não. Então, aqui, o que é importante aqui é precisão. Se eu fizer a órtese 1 milímetro mais apertado, não machuca o bebê. Não consegue usar. Não consegue usar. 1 milímetro muito afastado, não cumpre a função. Ou seja, apoio sem pressão. E espaço, onde está achatado.
E é pontual o tratamento, né? Porque a cabeça cresce muito rápido, então... A gente depende de crescimento para ter correção. Sou um pouco grosseiro, mas a gente vai dar uma forma para o bebê crescer dentro. O crescimento é natural dele. A gente só vai dizer, para cá não, vem para cá. E aí esse crescimento vai acontecer direcionado. A gente não molda o que já existe. Portanto, entortou muito. Então ele compensa isso? A gente segura para o resto alcançar esse ponto. Para você ter desenvolver uma assimetria, entortar a cabeça, você tem que ter uma combinação de dois fatores principais. Apoio quase ininterrupto e crescimento muito rápido. Tem que ter os dois juntos. Então, um bebê com 8 meses, com 1 ano, ele não fica mais tanto tempo apoiado no mesmo lugar. Ele pode até dormir ainda numa posição preferencial dele. Mas quando ele está acordado, ele está serelepe ali, para cima e para baixo, não para mais quieto. Ou seja, ele não fica mais tempo suficiente apoiado e nem tem mais esse ritmo de crescimento que ele tinha no começo. O bebezinho. O bebezinho fica paradinho, nem sustenta o pescoço. Tem que estar virando. Isso. Aí é a prevenção. Eu começo as aulas no Congresso de Pediatria desse jeito. Eu vou ensinar vocês a não precisar da gente. Porque o ideal é prevenção. É você alternar o apoio. É você não deixar essa cabeça constantemente apoiada ao mesmo tempo. Identificar e tratar precocemente o torcicolo congênito. Você evitar o uso exagerado de bebê conforto, cadeirinha, carrinho. São dispositivos de conforto com os pais. Entendeu? Tira o bebê desse apoio. Alterna o apoio. Entendeu? Prevenção é sempre melhor. Depois que está torto, não adianta fingir que não está vendo. Aí tem que tratar. Você ouve muito dos pediatras, depois que sentar, melhora. Não é assim. Na verdade, até os 6 meses é o período que tem que melhorar com o reposicionamento. Depois que senta, o bebê para de piorar. Mas também não melhora mais. Isso aqui é uma próxima para reposicionar o tipo. Tá? Um lado está achatado, o outro proeminente, a orelhinha foi para frente um pouquinho. Dá para ver? A assimetria na testa, até na bochechinha dá para ver. Para você melhorar isso aqui, você precisa ter um delta crescimento. Crescer menos aqui e mais aqui. Ou idealmente nada aqui e um monte aqui. Se você crescer aqui igual aqui, vai continuar torto. Vai ficar maior e torto. É o que acontece quando o bebê senta. O bebê está assim e ele cresce igual para todos os lados. Cresce o tamanho e a assimetria se mantém. Reposicionamento, então, é a primeira medida. O tummy time é barriga para baixo. Tá? É a manobra que a gente fala tempo de pulsos. A expressão em inglês que significa tempo de pulsos. Mas precisa reavaliar. Você está melhorando mesmo. Só falar, reposiciona, e não se fala mais no assunto, não volta no médico para ver se está melhorando, muitas vezes é a senha para o insucesso. Assimetrias moderadas a severas, você considera a órtese mais precocemente. Esse é o bebê que você põe com 3 meses. Um bebê com 3 meses com assimetria leve, a gente reposiciona. Entendeu? E vê se melhora. A maioria vai melhorar. A assimetria severa considera a órtese logo aos 3 meses. Vocês fazem o acompanhamento dos dois, tanto que precisa de órtese quanto reposição. Reposiciona, daqui a um mês e meio, volta aqui, a gente escaneia de novo e vê se melhorou. E tratar o torcicolo. Fica tudo, tá? Pode ser estilizada, né? Pode ser estilizado, tem estampa, dá para adesivar. Já vem com florzinha e tudo. Permite deformação suficiente para você encaixar na cabeça do bebê. Encaixa, não aperta. Volta sempre para o mesmo lugar. Tá? Nem quando sair. Aí protege. Os pais, tem muito pai que chega aqui, alta aqui para o paciente, está ótimo, cabeça, não dá para usar mais um pouquinho. Ele está começando a andar, bate a cabeça em tudo que é lugar, você não essa é uma protege. pergunta que eu queria fazer, na verdade. A criança perde a noção da cabeça Não. Entende o que eu quero dizer? Depois Entendo. quando tira... Quando tira, vai bater umas 2 vezes a cabeça, vai perceber que dói e vai parar de doer. Como todo mundo. Mas a órtese internamente... Tira, depois
uma espuma, essa espuma branquinha, que é firme, mas não é dura. Você vê que consegue deformar. A gente chama isso de espuma densa de célula fechada. Célula fechada significa uma esponja, um encharque. Molhou aqui, jogou uma água aqui, você seca, está seco. Não vai absorver o líquido. Mas é aqui que a gente faz os ajustes. Então, quando vem para ajuste, a gente vai desgastar por dentro essa espuma branca só onde a gente quer crescimento. Então, nesse bebê aqui, essa área aqui já tinha um espacinho. E o espacinho lá, ele vai crescer. Vai preencher esse espaço. Encostou, a gente desgasta de dentro da horta e dá mais um espacinho. E a gente está sempre um passo à frente, levando o crescimento para onde a gente quer. Por isso que é de 15 em 15, né? Exatamente. Os ajustes são fundamentais. A órtese vai usar, Acho que a ela maioria só tem, nem sabe. impede o crescimento onde já cresceu demais e deixa crescer onde está achatado. Não pressiona ou aperta. Usa 23 horas por dia, significa que dorme com a órtese, mama com a órtese, brinca com a órtese, tudo que ela sempre fez com a órtese, e não está nem aí para o capacete. O bebê rapidamente assimila isso como parte do corpo dele. Tudo absolutamente normal. E é surpreendente. Você põe o capacete pela primeira vez na cabeça do bebê, mostra o brinquedinho, está brincando ali. Por isso que eu perguntei, quando tira, você altera a percepção, entendeu? Porque como tudo é assimilado muito rápido. Né? Sim, mas isso aqui você tirou o casco da tartaruga, mas ele vai bater algumas vezes. A gente orienta os pais nas 2 primeiras semanas depois da retirada a tomar um cuidado a mais com quinas. A gente sempre faz registro fotográfico antes e depois, e a gente faz escaneamento comparativo antes e depois. Então, quando a gente faz esse escaneamento, a gente quer também ter a preocupação de avaliar o resultado.